Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda Zucco, pra quem não sabe, né? E hoje eu vim partilhar com vocês, rezar o Salmo 126. Tá na Bíblia Ave Maria, em algumas Bíblias é o 127, em outras, né? O Salmo 126, o título dele é A Fonte de Todo Bem. Então pega a Bíblia aí e vamos lá. Cântico das Peregrinações, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas, tais como as flechas nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Amém. Bom, gente, o que esse salmo quer falar para nós no dia de hoje, né? O Salmo 126, ele é muito lindo, assim, na real, eu gostei muito. Ele fala da importância de Deus na nossa vida, né? É em vão tudo que nós fazemos se a gente não tiver Deus como um objetivo, se a gente não recorrer a Deus, se a gente não tiver Deus como um consolo, né? Aqui embaixo do Salmo, nas explicações, fala assim: são inúteis os esforços do homem sem o concurso de Deus. Ou seja, você tá se esforçando, mas você não tá colocando Deus no centro? Desculpa te falar, mas tá sendo em vão. Gente, o que acontece? Aqui nesse salmo ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Então ele fica fazendo comparações. Se o Senhor não guardar a cidade, de balde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até a noite o vosso descanso para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Ou seja, é inútil você querer edificar uma casa sem o Senhor. É inútil você querer acordar super cedo antes do amanhecer e voltar para sua casa à noite para comer o pão, né, para ter aquele sustento tanto financeiro quanto material, quanto espiritual, quanto, sei lá, ter dinheiro, enfim. É inútil se você não colocar Deus, porque Deus, ele dá esse pão, ele te preenche, ele dá esse conforto, ele te sacia, né? O pão é o que sacia. Se nós honrarmos a Deus, ele dá o pão dele para nós até dormindo. Então não adianta você acordar super cedo e voltar do trabalho super tarde e não honrar a Deus, né? É em vão, é em vão. E aí depois ele fala sobre na verdade, ele fala sobre a bênção, né? A bênção de Deus. A bênção de Deus através dos filhos. Ou seja, Deus, ele dá filhos como bênçãos, né? E aqui não é só no sentido literal da coisa, entende? É assim, se Deus, ele quer te dar uma bênção, ele vai te dar enorme, entendeu? Só que você precisa recorrer a ele. Os filhos são fruto daqueles que oram a Deus e pedem, né? Então tudo que a gente orar e pedir, nós teremos os frutos, né? Que aí a comparação nesse versículo são os filhos, tá? Então vamos resumir. Se você tá fazendo alguma coisa na sua vida hoje e não está colocando Deus como prioridade, não está colocando Deus como o foco, o centro, se você tá trabalhando altas horas, se você está fazendo alguma coisa, pedindo muito por algo ou se esforçando demais para conseguir,
talvez aquela promoção no trabalho, aquele bem material, ou enfim, um relacionamento, ou sei lá o que você tá pedindo. Se você não está colocando Deus, não vai adiantar. Desculpa. Tá muito nítido falando isso aqui. E é justamente isso. Duda, por que as pessoas vão pra igreja? Duda, por que as pessoas buscam a Deus? Duda, por que as pessoas querem estar com Deus? Não é só pelo que Deus dá, mas é o consolo que Deus é. Deus, além de tudo, Ele é um consolo. Ele é um consolo para aquele que acorda cedo e volta tarde do trabalho buscando pão, porque Ele está lá para dar força. Ele está lá para providenciar na sua vida. Então, se tudo que você for fazer, você não colocar Deus, não tem sentido. Não tem sentido. Por que as pessoas vão para a igreja? Justamente pelo consolo. No mundo de hoje, a gente se sente muito sozinho. No mundo de hoje, a gente passa por diversas tribulações. No mundo de hoje, é tudo muito, tipo, é excesso, né? E quando a gente precisa daquela paz de espírito, quando a gente precisa daquele conforto que muitas vezes a gente não encontra dentro de casa, quando a gente recebe aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho, é de Deus. Então não entenda que as pessoas vão pra igreja, ai, porque eu sou fanático, ai, porque eu vou ficar horas e horas fazendo alguma coisa pra querer algo em troca. Não, a gente só quer o amor que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares. E Deus, Ele fala, todo o nosso esforço é em vão se a gente não colocar Ele no meio, no centro, entende? Se você tá querendo alguma coisa, antes de querer algo, peça pra Deus, sabe? Pergunta pra ele se é a vontade dele, pergunta pra ele se é isso que ele vai prover na sua vida. Pede uma promessa, pede uma resposta, pede alguma coisa, mas coloque Deus no centro do seu dia. Quem vai na igreja ou quem tem fé em Deus, aquela pessoa que sabe que na falta Deus vai providenciar. É aquela pessoa que sabe que quando ela tá muito triste, muito mal, Deus vai ser o consolo dela. Então, entenda, se você está passando por uma dificuldade, Deus precisa ser o centro, para Ele te dar as bênçãos, para Ele providenciar na sua vida. Então, se você quer uma vida boa, né? Se você quer uma providência, se você quer realmente ter uma experiência com Deus, coloque Ele em tudo que você for fazer. Não é fácil, muitas vezes a gente quer tomar as decisões com a nossa própria vontade. Mas aí que tá, vamos se esforçar e pedir o discernimento, a sabedoria, pra gente conseguir melhorar e ir de encontro com Deus, né? Porque sem Ele, todo esforço é em vão. Então não adianta você se matar por alguma coisa se você não colocar Deus no meio. No meio não, no início, no meio e no fim. Coloque Deus no início, no meio e no fim e você vai ver grandes coisas na sua vida. Gente, essa é a mensagem do Salmo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!